Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Pai do Senhor Jesus. Pode sentar, Vitão. Aê. Tudo bem com vocês? Amém. Irmãos, e aí? Queria perguntar para vocês, como que está a nossa campanha? Como você está indo na nossa campanha? Sobre o nosso voto que nós fizemos. Não julgar, não mentir e não reclamar. Isso mesmo. Irmãos, não sei vocês, mas lá em casa está um problema. Lá em casa está um problema sério. Porque às vezes acontece um deslize. Aí a esposa vem e fala assim: ó, você está julgando. Ó, você está julgando. É um problema, Rita, é assim mesmo. Mas irmãos, para a gente ver como nós que estamos fazendo esse voto agora, estamos nos atentando mais para esses detalhes da nossa vida, a gente vê quanto é difícil, quanto a gente julga, não é mesmo? E aí, como a palavra de domingo foi sobre julgar, eu creio que isso está na nossa mente, né? Está na mente de todo mundo, não julgar, não julgar. E, de repente, do mais e menos a gente julga. Não sei você, ontem ou hoje, se aconteceu com você, mas comigo aconteceu. Eu julguei e falei com a Isadora falou: você está julgando. Eu falei: ô Senhor, me perdoa, eu estou julgando, mas isso é o interessante, né? A gente entender e começar a pensar: opa, peraí, como que está acontecendo na minha vida? Eu estou sendo uma pessoa que julga? Eu estou sendo uma pessoa que aponta o dedo? Misericórdia, né, irmãos? Mas não é fácil não. E assim como o pastor Pierre começou na semana passada, falando sobre a nossa nova campanha que nós começamos, né, na terça-feira passada, hoje nós vamos continuar essa campanha sobre a ação das trevas espirituais, amém? A cobertura espiritual da família. Esse livro aqui, irmãos, ó, essas pregações estão sendo baseadas neste livro. Nós não conseguimos falar tudo o que tem no livro nas pregações. Se você tiver interesse, compre esse livro, isso é muito bom. A gente está lendo ele e as pregações estão vindas deste livro, mas a gente não consegue, não dá tempo de falar tudo que tem no livro. E é muito bacana, sobre a proteção do nosso lar, a cobertura espiritual da nossa família, os cuidados que nós temos que ter dentro da nossa casa, como nós vamos fechar as brechas para que o diabo não tenha chance nenhuma dentro do nosso lar, com os nossos filhos, no nosso casamento, amém? Então, nessa noite nós vamos falar hoje vamos na nossa segunda, falando sobre a ação das trevas espirituais, como que as trevas espirituais agem dentro do nosso lar. E antes de começar, eu queria orar mais uma vez nessa noite, e pedir ao Senhor que possa nos abençoar nesse momento aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós já cantamos aqui ao Senhor, nós louvamos a Ti, Senhor, de todo o nosso coração, e nós estamos aqui nessa noite, Pai, diante do Senhor. Nós queremos, Deus, agora neste momento ouvir a Tua voz, queremos pedir ao Senhor que o Senhor acalme o nosso coração, que nesse momento, Pai, nesses poucos minutos que temos aqui, Pai, que nosso coração possa ser aberto para a Tua palavra, tudo que vai ser falado aqui, Senhor, que possa entrar no nosso coração, e que o Senhor, Deus, possa nos ajudar, Pai, a entender o que está acontecendo na nossa casa, nos ajudar para enxergar brechas que nós estamos dando muitas vezes, a enxergar, Senhor, aquilo que nós estamos dando porta para o inimigo atacar nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Então, irmãos, nós vamos falar sobre a ação das trevas espirituais, e eu gostaria de falar agora, antes disso, que nós enfrentamos uma situação muito difícil na nossa cidade, certo? Sobre a ação das trevas. Por que eu estou falando isso? Nós somos uma cidade ainda muito pequena, nós ainda temos muitas tradições, muita coisa que vem passando de pai para filho, de filho e vai gerações e gerações, objetos, quadros, desenhos, imagens, eu vejo muito isso, às vezes até um móvel que ia passar de geração em geração. Não é porque a gente é desatualizado, mas é normal, as coisas às vezes demoram mais a acontecer, porque a gente é uma cidade menor, assim como a Isadora falou domingo, todo mundo fica sabendo da vida de todo mundo, né? É um problema, mas a gente enfrenta essa grande dificuldade. E o outro problema da ação das trevas na nossa cidade é a influência de muitas religiões. A influência muito grande, às vezes, do catolicismo, com imagens, com símbolos, a influência do espiritismo, que às vezes junta um catolicismo com o espiritismo, e vem junto também com as religiões africanas, candomblé, macumbaria, e aquela coisa toda, e tudo isso dá uma junção de coisas, e é colocado numa cultura de uma cidade.
E às vezes a gente nem sabe que está praticando coisa de macumbaria, mas são coisas de macumbaria, né? Quantas vezes a gente escuta, que eu vou fazer uma macumba para você na esquina, não sei o que, na encruzilhada, e acontece muito isso aqui na nossa região, coisas consagradas, e muitas pessoas caem nessas coisas, e isso são todas ações das trevas, para nos destruir, para destruir a nossa família. E nessa noite eu quero falar de algumas coisas, que nós, eu e você, podemos fechar essas brechas, assim como o pastor falou semana passada, muito engraçado, da botina, né, que é fina, que vai abrindo na brecha. Qual a brecha que nós temos dado dentro da nossa casa, dentro da nossa família? Nós vamos falar sobre isso essa noite, e o livro fala muito sobre isso, sobre simbologias, sobre coisas ganhadas, sobre coisas de festa, que nós temos que prestar muita atenção, porque senão nós vamos abrir uma porta, abrir uma brecha, para que o diabo ataque a nossa família, e muitas vezes a gente nem sabe de onde vem, mas eu quero te alertar nessa noite, eu quero que você saia daqui com uma nova percepção, e em nome de Jesus você vai chegar hoje na sua casa, depois dessa palavra, e vai começar a jogar coisa que às vezes não deve estar lá. Vocês não sabem disso, mas eu tenho queimado muitos livros, não é só de uma pessoa, não, muitas pessoas têm tido o entendimento de que aqueles livros não são legais, cheios de emblemas, cheios de símbolos, livros que levam a imoralidade sexual, livros de romances que te seduzem e fica aquilo ali, sabe, que leva à sexualidade, livros que falam sobre espiritismo. Eu queimei muito livro esse tempo agora, e não foi pouco não, mas as pessoas têm tido essa percepção, e às vezes você tem um livro desse lá na sua prateleira, que você já devia ter queimado há muito tempo, ou você deveria ter entregado a alguém para queimar aquilo, e aquilo pode ser uma brecha, aquilo pode ser alguma coisa que está lá na sua casa, que está dando porta e legalidade para demônio atrapalhar, e entrar na sua vida, na vida da sua família, e destruir, amém? Então vamos começar então. Efésios capítulo 5, versículo 8 diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Então nós precisamos de entender que não existe meio termo, não tem, gente, não tem meio termo, entre trevas e luz. Eu quero dizer nessa noite para você, pela sua vida, pelas suas atitudes, pela maneira que você vive, nós vamos saber se você é treva ou se você é luz. Não existe um meio termo, não existe um pouquinho de luz ou um pouquinho de trevas, não tem como. Ou você está caminhando na luz ou você está caminhando nas trevas. Então, fica atento nisso na sua vida. Então, uma frase muito perigosa que a gente sempre fala não tem nada a ver. Isso aqui que eu estou fazendo, não tem nada a ver não. Esse showzinho aqui que eu vou de vez em quando, isso também não tem problema. Essa série aqui que eu estou vendo, não, isso não tem nada a ver não, só tem umas mortes ali, umas coisas sangrentas, eu não ligo mais para isso não, nem tenho medo mais. Então, tome cuidado, porque ou é luz ou é trevas. Então, nós sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19 fala isso. Estamos em constante batalha espiritual. Não seja leigo na sua vida, na sua caminhada cristã, não fique dando bobeira. Nós estamos em constante batalha espiritual. O diabo está a todo momento tentando destruir nossas vidas. Nós que aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós precisamos de viver uma vida entendendo que a todo momento nós estamos em luta, a todo momento nós estamos em guerra, a todo momento o diabo está tentando nos atrapalhar, a todo momento está acontecendo alguma coisa difícil, não é assim? Ou não é assim com você? Os homens aí, não é assim na sua vida não? A todo momento o diabo querendo acontecer alguma coisa? Vem as mulheres lá, né? Eu acho que o pastor falou semana passada, lá, com a roupa apertadinha e passando na sua frente. Aí você acha que você não está em batalha, não. Você, homem aí, é fácil para você virar a cara para lá? Não é tão simples assim, porque para mim não é tão fácil assim. Todo momento, batalha espiritual. Todo momento. Um filme, um vídeo, aparece no nosso celular, de repente. Você não está nem pesquisando aquilo, mas aparece uma tentação ali para você no celular. Então,
nós precisamos de entender que o mundo e o nosso meio, os lugares físicos onde vivemos e habitamos, estão em constante sob influência do maligno. A todo tempo, os lugares onde estamos vivendo, onde habitamos, os meios, o mundo todo está sob total influência de Satanás. E agora eu vou provar isso para você. Nós falamos que a nossa sociedade é dividida em 7 montes. Nós falamos sobre os 7 montes da sociedade, onde a influência na nossa sociedade. Então são 7 montes, 7 pilares. E o primeiro pilar é arte e entretenimento. Agora eu pergunto para você, você consegue ver a ação das trevas, do inimigo, nas artes e no entretenimento? Nas artes, nas coreografias, no entretenimento, que eu acabei de falar do celular. Quantas vezes nós abrimos o nosso celular para entretermos, e aí aparece só coisas vulgares, coisas para nos chamar a atenção. Eu te digo mais, programa do Faustão, lembra? Quem lembra aí do programa do Faustão? Muitos de nós fomos intertidos com o programa do Faustão. No domingo à noite, o que a gente tinha que fazer? Ver o programa do Faustão. Domingão do Faustão, perdão, estou esquecendo. Domingão do Faustão. E a gente achava que não era influenciado, mas o que tinha sempre atrás do palco? Um monte de mulher dançando, não era? Praticamente, os anos foram passando, e antigamente, praticamente, os anos foram passando, e as coisas foram piorando, e eu lembro de ter assistido uma última vez, há um bom tempo atrás, né, porque eu acho que não tem mais, mas as mulheres já estavam praticamente seminuas. Entretenimento. E você acha que isso não é ação das trevas? Para destruir nossa vida, a vida da nossa família? Aí a gente sentava lá na sala para assistir Domingão do Faustão, você, a esposa e as crianças assistindo aquilo lá. Maravilha. Ação das trevas. Na mídia e na comunicação. Pensa, irmãos, na mídia, quanto o diabo tem tentado destruir. Na comunicação, na mídia. E mais um pilar aí. No governo e na política. Você acha que no governo o diabo está tentando destruir lá ou não? Corrupção, destruição, roubo. Está ali, ação das trevas. Economia e negócios. A cada vez mais, um querendo comer o outro. E ninguém está nem aí para nada, você quer passar o outro para trás. Antigamente não era dessa maneira. Antigamente, quando ia fazer um negócio, o cara pegava na mão do outro e falava, feito, acabou. Hoje não, hoje tem que ter contrato, redigir um monte de coisa, e mesmo assim, as pessoas acham uma maneira de quebrar o contrato e já era. Na educação e na economia, e na ciência, educação e na ciência. Olha para você ver, na educação, lá nas escolas, o que estão tentando ensinar para os nossos filhos hoje? Ideologia de gênero, falando que a criança pode escolher o sexo que ela quiser, não precisa de banheiro mais masculino e feminino, é o banheiro unissex da família. É o diabo querendo destruir a juventude, querendo estragar tudo para frente o que tem. E a área mais atacada, família e relacionamentos. Você acha que o diabo tem atentado contra as famílias? Meu Deus, o diabo tem tentado destruir famílias a todo momento. A todo momento o diabo tem tentado atacar. Tentado não, está conseguindo atacar famílias. Mas nessa noite, em nome de Jesus, a sua família não vai ser atacada, amém? A sua família vai prevalecer porque você é de Jesus, porque você está escutando isso daqui que hoje, e você vai redobrar sua atenção na sua família, dentro do seu lar, com o que entra dentro da sua casa, com o que você vê, com o que os seus filhos veem dentro da sua casa. Então tome cuidado. Jesus não quer que a sua família seja destruída, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que barrar essas brechas. E o último pilar aí é a igreja e religião. Então, quanto mais o tempo passa, mais escândalos nós vemos em igreja. Eu não estou falando de igreja católica só, não estou falando de igreja evangélica mesmo. A igreja do Senhor, às vezes tem escândalos enormes com pastores, líderes, que quantas vezes um pastor lá está pregando a palavra, quando vê, descobre que tem 10 anos em adultério. E ação das trevas para querer destruir cada vez mais, amém? E tem muito tempo que eu não prego com tempo, né? O pessoal agora colocou um tempo aqui, a Lavínia falou que eu ia ficar maluco. Eu já estou ficando maluco mesmo, que eu nem comecei e já estou tendo quase que acabar, não tem base aqui não, é muito rápido. Irmãos, então, a manifestação de forças malignas pode acontecer por meio de territórios, corpos
e animais. A manifestação das obras malignas pode acontecer através de territórios, corpos e animais. E se você está com a sua Bíblia aí, você vai abrir comigo lá em Marcos, no capítulo 5, do versículo 1 ao 19, você vai acompanhar comigo ali, tá bom? E eu vou falar alguns versos. Para quem não lembra, ou para quem lembra, esse momento é onde Jesus chega num lugar e o gadareno está ali, tem um cara que ele ficava nas tumbas ali, nas covas, estava endemoniado, e a gente sempre lembra de Jesus mandando os demônios saírem e entrando naquela manada de porcos, e os porcos se jogando no esbarrancado. É essa passagem que nós vamos falar rapidamente. Então, o primeiro ponto aí que eu quero dizer é que existem regiões que são dominadas por especialidades de demônios. Especialidades de demônios. Versículo 1 e 2 diz assim, de Marcos capítulo 5, do primeiro até o 19. Marcos capítulo 5, do versículo 1 até o 19. E o versículo 1 e 2 diz assim, você que acompanha comigo: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Garazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Então, aquele homem habitava no meio dos sepulcros. É como se fosse hoje em dia alguém que ficava lá no cemitério o tempo todo. Já imaginou isso? Alguém que fica lá no cemitério o tempo todo? Então a primeira coisa que eu tenho para dizer é que os demônios pedem para não saírem daquela região. A primeira coisa que eles falam é: um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. E depois a gente vai entender que quando Jesus conversa com aquele demônio, com aqueles demônios, eles dizem: não, a gente não quer sair daqui, nos deixa aqui, nós queremos habitar nessa região, queremos ficar nessa região. Jesus expulsa aquilo, mas só que eles pedem para ir para os porcos, porque eles não queriam sair daquele terreno, daquela região. E aí você vai entender um pouco mais. Estou vendo que você não está entendendo, mas agora eu vou entender para vocês. Eu quero dizer que os demônios atuam em territórios, em regiões. E aí, para você entender melhor, lugares marcados por, sabe o quê? Quantas vezes a gente já ouviu falar que tem lugares que são marcados por pobreza extrema? Você já viu que aquilo nunca sai daquele lugar? Naquela região é uma pobreza extrema e nunca muda. Ou na casa de alguma pessoa. Aquela pessoa é pobre, eu tenho experiência disso na minha família, e a gente ia lá, e é uma pobreza imensa. Meu pai tirava todos os móveis para fora, tirava tudo, colocava tudo novo. Passava um ano, estava tudo destruído, não tinha mais televisão, o sofá estava comido, a cama já estava quebrada, a pobreza extrema. Aí passava mais um tempo, meu pai ia lá, tirava tudo, vamos fazer uma limpeza, reformava a casa, tudo, colocava tudo novo. Dali mais um ano, 2 anos, estava tudo destruído de novo. Sabe o que é isso? Demônios, ação da treva espiritual na casa da pessoa, ou até em regiões. Por isso que eu estou falando sobre regiões, é regional isso. Prostituição, você já viu que tem algumas regiões que a prostituição é maior, é uma coisa fora do normal? Outro exemplo, Bahia, né? A gente estava falando disso, né, Rubén, esses dias na nossa aula de batismo, sobre a região da Bahia ali, que é muito influenciada sobre a macumbaria, o terreiro, naquela região predomina aquilo ali. Então a Rubina estava até comentando que aquilo parece ser normal para as pessoas. A pessoa da igreja evangélica saía para poder pedir uma macumba. Não, eu quero que você faça uma macumba para fulano para mim, dentro da igreja evangélica. E normal, na região lá é normal fazer uma coisa dessa. Não é certo, é demônio isso, mas normal, porque na região é muito influenciada por isso. Ou, vou mais a vocês, na região do Espírito Santo, espiritismo demais, muita gente espírita, o espiritismo ali, ele é muito forte. Então, é regional, ações de demônios em regiões. Segundo ponto, o poder da opressão é o objetivo do inimigo. Então, o inimigo, ele quer oprimir você. Presta atenção no versículo 3, 4 e 5, que diz assim: esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Então juntavam uma turma lá para tentar prender ele, acorrentava, não tinha como prender, o homem saía. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava. Pensa, uma pessoa arrebentar uma corrente.
obra de demônios, as correntes e quebrava os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Então aquele homem estava sob forte poder do maligno, sob opressão muito forte. Então, hoje o que acontece nas nossas vidas? As mídias falam frases como, olha as frases que a mídia está colocando para nós todo dia no nosso celular. Às vezes você não está percebendo, mas está chegando isso para você ali. Faça o que o seu coração mandar. Quem já escutou isso? Nas novelas. Eu já assisti novela também. Antigamente, aí a gente assistia novela, aí quando via estava lá, o artista mais famoso, né? O protagonista, com aquela dama linda, e aí ele falava, aí tinha que decidir entre um amor proibido ou um casamento indesejado. Aí alguém virava, a amiga falava para ela assim, olha filha, olha minha amiga, siga o seu coração, faça o que o seu coração mandar, não é assim? E parece ser lindo, parece maravilhoso essa frase, faça o que o seu coração mandar, mas olha, nós hoje com o nosso entendimento, nós sabemos que o coração do homem é enganoso, nós não podemos estar aqui e viver segundo o nosso coração. Gente, se nós acompanharmos a nossa vontade, hein? Eu duvido nada, que se fosse a sua vontade, você nem estava aqui hoje. Nós estamos aqui porque o Senhor nos capacita e nos dá graça para estar aqui nessa noite, amém? Então, preste atenção, mais uma frase, irmão Zé, que você deve ter escutado isso muitas vezes na sua vida, faça o que você se sentir bem. As pessoas falam para a gente assim, não meu filho, não tem problema não, você pode ir em qualquer igreja, em qualquer lugar, você só tem que se sentir bem. Já escutei isso várias vezes, nós todos escutamos isso, vá onde você quiser, pode se sentir bem. Então a pessoa pega e vai lá num centro satanista e está se sentindo bem lá, e tem que ficar lá então? Pensa, mas as pessoas falam isso para nós. Mais uma frase, o importante é ser feliz. Olha como, está vendo que essas frases conflitam com o verdadeiro evangelho? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus fala, tome a sua cruz e siga-me. Então ele está falando, morra para você e siga-me. E se você acha que é fácil morrer para nós mesmos, matar nossa carne não é fácil. E aí as pessoas viram e falam assim, você tem que ser feliz. A nossa alegria maior será quando nós encontrarmos com o nosso Salvador, será na nossa salvação na vida eterna. Aqui, nós estamos aqui para cumprir o nosso propósito, nosso chamado, para cumprir aquilo que Deus colocou na nossa vida para nós fazermos. E às vezes não vai ser tão bom, às vezes não vai ser tão fácil, às vezes vai precisar de, às vezes vai precisar de, sabe, matar a carne realmente. Vamos para frente, né? O objetivo de Satanás é destruir. Muitas vezes parece atraente e bom, mas na verdade é para a destruição. O importante é estar bem consigo mesmo. Aí a outra frase, olha, é bem consigo mesmo. As pessoas estão sempre refém dos prazeres. Então, muitas vezes nós escutamos aí afora, ser crente não presta não. Aí a pessoa às vezes vem nos indagar e vem nos perguntar, você vai na igreja, você é crente? Aí a gente vai responder para a pessoa, eu vou, tal. Aí vem aquele diálogo, né? Aí sempre tem uma pergunta assim, mas, e a exposição, você não pode ir não? Mas, e a festa de setembro, você não pode ir também não? Aí aquele show assim, você não vai também não? Mas, então você não vive não, ser crente então não é viver não, não tem jeito. Por quê? As pessoas estão reféns dos prazeres do mundo. Então uma festa após a outra, é sempre assim, a conversa lá, tal, muito legal, e aí, está animado para a exposição semana que vem? Nossa, exposição, tal, aí acabou a exposição, e aí, está animado, não sei que próxima festa que tem, festa do cavalo? Aí agora tem festa do cavalo, tal. Então as pessoas acham que são livres, as pessoas acham que estão, nossa, muito legal, e estamos nas festas tal, mas na verdade as pessoas estão reféns de uma festa após a outra, porque estão vivendo somente para a festa, somente estão vivendo pensando que depois tem a próxima festa, depois tem a próxima festa. Isso é um grande problema, as pessoas estão dominadas, Satanás tem entrado na cabeça, na mente das pessoas, e as pessoas não estão percebendo, mas estão perdendo a vida com as coisas desse mundo, estão perdendo a vida com esses prazeres que a festa vai durar 1, 2 noites ali, e depois acabou, e depois, muitos de nós,
Muitos de nós, depois da festa, da balada, da bebedeira e da zoação, e ter ficado muito louco e ter sido muito doido, no outro dia, ou 2 dias depois, ou naquela semana, nós estamos, às vezes, em uma depressão, em uma ansiedade, em uma tristeza profunda, pensando em tirar a própria vida. Mas são coisas assim, que dão legalidade para demônios, para entrar na nossa vida, e na outra semana a pessoa ter vontade de se matar, na outra semana a pessoa ter vontade de perder a vida. Terceiro ponto aí, as estratégicas demoníacas são sutis e atraentes. Então, sutil e bem atraente. Versículo 6-10 diz assim: quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele disse: meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava a Jesus, com insistência, que não os mandasse sair daquela região. Viu? Então ele não queria sair daquela região, ele queria predominar ali. O diabo usa o disfarce e a força do engano para entrar nas vidas e nos lugares. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 diz assim, ó: pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E aí é um momento que a gente cai muito. Estou falando só de pessoas lá de fora, mas estou falando de você que está aqui dentro também, que às vezes já aceitou Jesus no seu coração, que está vivendo uma nova vida. Nós somos muitas vezes enganados, porque nós achamos que o diabo vai vir tentando nos amedrontar. Tem uma frase muito bacana aqui, depois eu vou falar ela. Achei aqui, ó. O diabo não quer te assustar, ele quer te enganar. E é aí que a gente cai, porque a gente tem muito medo do diabo. A gente tem medo de levar susto com ele. A gente imagina o diabo igual aos filmes de terror, que vem um demônio tudo feio assim, esquisito, e vai nos assustar, e que vai nos pegar. Mas não é isso, gente. O diabo já entrou na nossa mente, e ele está tentando nos enganar a todo momento. A todo momento ele está tentando disfarçar de coisa muito boazinha, mas não é. Você pode ver que hoje em dia a gente não vê um espírito imundo se levantando no meio da igreja, fazendo arruaça e fazendo aquela bagunça. Porque aquilo era para amedrontar, mas hoje em dia não é assim mais. Hoje em dia é para nos enganar. Quantas vezes nós somos enganados, porque aquela coisa parece ser muito boa, mas na verdade é o diabo disfarçado, é o diabo querendo te enganar. Mas eu não vou deixar você assim não, eu vou te dar ferramentas aqui para você descobrir. Então, ele quer te assustar, ele não quer te assustar, ele quer te enganar. Ele não é como nos filmes de terror, feioso, não, nada disso. E muitas vezes ele nos engana como? Dinheiro, fama, status, posições, sabe? Então, às vezes o diabo, dentro da igreja mesmo, nos engana com posições elevadas. E às vezes você é colocado numa posição muito elevada e aquela soberba cresce na sua vida. Ou a fama, nossa, eu quero ser famoso, eu quero ter muito dinheiro. E assim o diabo te engana. E aí a sua vida já era. É toda gasta com o dinheiro, com a fama, é jogado fora. Muitas vezes parece que as coisas do diabo são de Deus. E aí eu tenho um exemplo muito legal aqui. Lá na minha fazenda, sempre quando eu vou contratar alguém, tem chegado às vezes muitas pessoas para eu contratar, e eu vou fazer uma entrevista de emprego. E aí eu sento com aquela pessoa para fazer uma entrevista de emprego. Estou te dando trabalho, né, Esther? Eu vou sentar com aquela pessoa para fazer uma entrevista de emprego, e 90% das pessoas falam assim: não, eu sou crente, não, eu sirvo a Jesus, não sei o quê. Não estou falando que aquela pessoa é o diabo, entendo o que eu estou querendo dizer, mas já aconteceu várias vezes, de eu contratar aquela pessoa, aí eu chego em casa e falo assim: nossa, Adora, aquele cara lá é crente mesmo, nó, legal. Gente, mas depois era uma enganação, era um disfarce, só para conseguir o emprego, ele falava: eu sou crente, tal, né? Como se isso fosse assim: nossa, agora é a última gota, o cara é crente, vai fazer tudo certo agora porque é crente. Mas aí depois, quando ele começava a trabalhar, a pessoa às vezes fazia fofoca, fazia hora no serviço, não ia trabalhar e falava mentira, sabe? Então, realmente um engano. Então, o que eu quero dizer para você com esse exemplo é que
O diabo muitas vezes vem sutil, sorrateiro, e ele fala para você: olha, isso aqui é lindo, é de Deus, é maravilhoso, mas na verdade aquilo ali é tudo um engano, para destruir a sua casa, destruir a sua família, destruir a sua vida. Então nós precisamos de ficar atentos, nós precisamos de prestar muita atenção. Precisamos de tomar muito cuidado. E agora vem a parte aqui muito importante. Nós precisamos de tomar muito cuidado com presentes que nós recebemos. É engraçado, mas uma vez, eu amo doce, todo mundo sabe disso, eu sou apaixonado por doce, eu sou um formigão, e eu sei que aqui, cadê a tia Alita? Está ali, ela sabe disso, e ela é igual a eu, e eu me converti, e a minha avó sempre pegava e levava uma sacola assim, ó, de cocada da festa de setembro para mim, assim, grandona assim, e eu comia aquilo assim, com aquela boca maravilhosa, e aí eu me converti, e aí, eu conheço muito bem a palavra, onde diz que não devemos comer comidas consagradas a ídolos, tudo que é da festa de setembro é consagrado a ídolos, e eu falei, eu não vou comer. Eu lembro que a minha mãe ainda falou para mim, você não vai comer mesmo, não vai comer essa cocada que a sua avó te trouxe, né? A gente estava aprendendo ainda, não tinha um entendimento. Aí eu falei, não vou comer não. Eu li, essa semana eu tinha lido na Bíblia, eu mesmo li, e aqui estava falando que não pode comer essas comidas consagradas. E aí eu tomei uma decisão, eu falei assim, eu não vou comer. Ah, mas a sua avó vai achar ruim com você, tadinha dela. Eu falei, não tem problema, não vou comer. E a cocada ficou lá e perdeu lá no armário, sabe? Ficou e ficou por lá. Eu não comi aquilo mesmo. E eu senti de Deus realmente que eu não deveria comer. Então, não estou falando para você que agora que você não pode comer nada, que você vai ser extremo, que não pode fazer isso, não é isso. O que eu estou querendo dizer para você é que você tem que orar. Aquilo ali me incomodou, sabe? Sabe quando você ganha algum presente? Quando você ganha alguma coisa? Teve uma vez lá na panha de café também, eu ganhei uma vasilhinha de doce de leite. E a Isadora olhou para ela e falou assim, não come, esse negócio não está certo. Adriana, ela falou, não come. Eu falei, não é possível, estou doido para comer. Ela falou, a pessoa que fez isso daí, consagrou isso daí a demônio. Eu falei, não é possível que você está... Ela sentiu, Deus falou para ela, e a gente pegou e jogou fora aquilo. Aí você está me olhando assim, assustado, Guilherme, que isso? Você é louco, você é um extremo isso. Não é extremo, irmãos. Eu estou falando aqui sobre brechas que a gente abre. Estou falando sobre a gente estar em constante oração, em constante comunicação com o Espírito Santo, para a gente entender. Você acha que todo mundo quer o seu bem? Você acha que não tem gente, às vezes, fazendo uma macumba, alguma coisa, numa coisa que vai te entregar? Tem. Não adianta você viver nesse mundo de ilusão de que é todo mundo bonzinho, não. Então você tem que estar, nós precisamos de estar, a todo momento, conectados com o Senhor, para nós entendermos sobre essas coisas. Então, não é só sobre isso, é também sobre os filmes que nós assistimos. Gente, eu amava assistir aqueles animes. Já gostou, Otávio, de assistir anime? Desenho, Naruto, Dragon Ball, aqueles desenhos. Olha lá, o Miguel está rindo porque assiste. Ah, Miguel, se eu te não assiste não? Beleza, parabéns. Eu amava assistir aquilo, eu ficava horas e horas, mas presta atenção, toda vez que eu assistia aquilo, eu era tentado a cair na pornografia. Toda vez que eu assistia aquilo, eu era tentado na minha sexualidade por causa daqueles desenhos, daqueles animes que tinham um teor sexual por trás e que ninguém percebia. Todas as vezes que eu via aqueles animes, eu ficava mais depressivo. Todas as vezes que eu via aquele desenho, eu queria ficar vendo. Já perdi horas e horas da minha vida. Eu achava que ia trabalhar, falei, agora eu vou trabalhar. Não conseguia. Escondia dentro de casa e ficava assistindo aquilo o dia inteiro. Estou me abrindo para vocês, mas eu quero, com essa abertura que eu fiz, eu quero que você identifique o que você está vendo na sua casa, o que você está assistindo que está te prendendo desse jeito. Pode ser uma série romântica, pode ser uma série de assassinato, pode ser um filme de terror, que você gosta de ficar ali assim, naquela tensão, pode ser um suspense extremo, pode ser livros que você está lendo, pode ser símbolos que tem na sua casa. Procura lá. Tem símbolo satanista, tem símbolo maçom, tem símbolo de testemunha, tem símbolo não sei o quê, tem símbolo de tudo. Tome cuidado com esses símbolos que estão lá. Eu quero que você faça isso hoje. Chega na sua casa e avalie o que tem lá, o que você está vendo, o que Deus já te mostrou aí, de algum presente que você ganhou, que você tem que chegar lá hoje e jogar isso fora, que você tem que queimar, que você tem que, se for preciso, gente, pode trazer para mim, eu queimo com o maior prazer. Entrego aquilo ali e já era. Mas
Você tem autoridade para queimar isso também, mas se você não sentir que tenha, então traz, a gente dá um jeito nisso. Sabe, já viu aqueles anjinhos que você acha que não tem nada a ver? Ah, não, esse anjinho aqui não é imagem, não. É um anjinho que tem 5 gerações que está na família. É porta de demônio lá na sua casa, de idolatria, de coisa guardando de geração em geração. Isso é tão perigoso, irmãos, que a ação demoníaca numa família, você já percebeu que o bisavô traiu a mãe, aí o avô traiu a mãe, o pai traiu a mãe, e às vezes você na sua família é tentado a trair sua mãe. Que maldição hereditária tem na sua família? Você tem que saber isso, você tem que ver o que tem acontecido. Ah, o bisavô era alcoólatra, o avô também era alcoólatra, aí o pai é alcoólatra e você também está indo por esse caminho de alcoólatra. São ações demoníacas dentro da sua casa, dentro da sua família, geracional. Então tome muito cuidado com isso. Então, não estou dizendo aqui que a sua doença ou as lutas dentro da sua casa são demônios, mas podem ser. Estava lendo sobre isso essa semana, sabe uma pessoa que fica doente, aí melhora um aqui, piora outra coisa ali, e fica mais doente? Não estou falando que mas pode ser ação demoníaca na vida daquela pessoa, e pode ser que a pessoa está dando brecha de alguma maneira. Não estou falando que tá? Não estou falando que toda doença é isso, mas algumas podem ser, e porque a própria pessoa está dando brecha, para que o diabo possa fazer aquele auê na casa dela. Mas aí, eu falei o tempo todo de coisa ruim, né, para vocês. Agora eu vou falar da parte boa, agora o negócio começa a melhorar. Eu tenho 3 minutos para falar de coisa boa agora. Vai ser fácil? Não vai ser fácil, mas eu vou conseguir. Então, o quarto ponto aí, é que tudo isso que eu falei, é para você vigiar, é para você olhar, para você tirar isso da sua casa. Mas, a autoridade de Jesus cancela o domínio das trevas. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso aí? Amém, glória a Deus. Então, versículo 12 a 14 diz assim: os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos para que entremos nele. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se no precipício em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Então, Jesus é soberano no mundo espiritual. Ele já venceu o diabo, já venceu. O diabo também já sabe disso, que já foi derrotado. O próprio Jesus, isso é escrito lá em Apocalipse capítulo 20, que o diabo já está condenado. Ele já sabe o fim dele, mas ele está tentando te levar junto, ele está tentando te enganar. Mas o Jesus, o nosso Jesus que nós servimos, ele é soberano sobre tudo isso. Ele é maior do que todas essas coisas. Então, não podemos ter medo. Os demônios ficaram desesperados com a presença de Jesus. Então, preste atenção: maior é o que está em você do que o que está no mundo. Você já ouviu isso? Amém? Então, muitas vezes nós temos medo. Muitos de nós, enquanto eu estava falando aqui sobre demônios, sobre essas coisas, você ficou aí com medo. Ai, meu Deus, e agora? Não precisa de ter medo. Não precisa de ter medo. Eu, por muitas vezes, também tive medo. As pessoas começavam a falar disso. Eu falo, não fala isso mais não. Mas nós precisamos de entender que a autoridade de Jesus, e quando Jesus chega, já era. Entendeu? Maior é o Jesus que está no seu coração. O Espírito Santo, o próprio Deus habita em nós, e nós temos autoridade sobre todos esses espíritos imundos. Amém? Eu só estou falando para você aqui, para tomar cuidado, para fechar essas brechas. Então, o quinto ponto, para você ficar mais forte aí: seja um influenciador, apontando sempre para a pessoa de Cristo, em meio à sociedade e à cultura. Fomos libertos para libertar. Irmãos, eu falei várias coisas aqui na sua vida, muitas dessas coisas aqui você já sabia, você já sabe, você já foi liberto disso, mas agora eu faço uma pergunta para você: quanto você tem compartilhado sobre isso? Às vezes você foi liberto dessas coisas, vai lá na casa da sua mãe, na casa do seu pai, na casa do seu amigo, do seu vizinho, que você ama tanto, está cheio dessas coisas lá. Não estou falando para você chegar lá chutando, não estou falando para você chegar lá quebrando, não é nada disso. Só estou falando para você que você precisa fazer a diferença nesse lugar. Você precisa de alguma maneira, com sutilidade e a força do Espírito Santo, avisar essa pessoa, falar assim: ó, está vendo aquele livro que você está lendo ali? Não lê não, senhor. Isso vai acabar com a sua vida. Uma vez eu já, sabe,
Eu tento fazer isso hoje com os meninos. Você está vendo esses animes aí? Pelo amor de Deus, cara, não faz isso não, eu já caí nisso daí. E fica vendo esses desenhos não, isso daí vai acabar com você. E os de hoje está pior do que os que eu assistia antigamente. O versículo 15 e 19 diz assim: quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Jesus disse: vá para casa, sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você. Então pensa, primeiro era um homem que andava lá nos túmulos se cortando, não comia, não bebia, sujo, fedendo o tempo todo, cheio de demônio. Jesus chega e transforma a vida dele, e agora ele está limpo, em perfeito juízo. E o que ele vai fazer? Ele corre para a família dele, para contar para todo mundo aquilo que Jesus tinha feito na vida dele. E aí, você tem uma semelhança nisso ou não? Será que a sua vida também não estava toda suja, toda porca e toda destruída, vivendo no mundo e aquele lamaçal de pecado, de erros e de uma vida onde não ia dar em nada? Mas aí o que acontece? Jesus vem e toca na sua vida. Jesus vem e toca no seu coração. Não sei quanto tempo aconteceu isso às vezes pode estar acontecendo hoje. Às vezes é hoje que Jesus está tocando no seu coração através dessa palavra, através só de você ter entrado aqui, é através desses louvores que foram cantados aqui. Jesus pode estar, sabe, seu coração pode estar queimando assim, sabe, nós aqui, alguns aqui já tiveram essa experiência, onde Jesus toca na sua vida e você fica, que negócio queimando aqui dentro. Então eu convido você, assim como esse homem, após ser tocado por Jesus, após a sua vida agora ser mudada, a sair correndo, ir na sua família, ir na sua casa, tirar tudo aquilo que não presta, avisar para a sua família, pregar para a sua família, falar de Jesus para a sua família o tempo todo, sabe? E tudo aquilo que aconteceu de bom na sua vida, nós queremos passar por nossos amigos, por nossos familiares, para aqueles que estão perto de nós. E foi isso que aquele homem fez. Então, para a gente concluir, onde nós chegamos, a luz chega. Você não precisa ter medo disso. Você não precisa ter medo de demônio. Você não precisa ter medo de coisas que tem lá na sua casa. Você não precisa ter medo de lugares. Você não precisa ter medo de nada. Porque aonde você pisar, a luz chega. Aonde você pisar, a palavra de Deus chega junto com você. E os demônios já tremem. Sabe por que muitas vezes nós não enfrentamos? Porque nós temos medo. Mas se nós perdemos esse medo e vamos com autoridade, os demônios vão tremer, irmãos, porque a autoridade de Jesus é muito maior do que qualquer outra coisa. Você não é o problema, você é a solução. Então, quando a gente fica com medo, a gente se torna um problema, mas não, a gente é a solução do problema. Nós somos a solução para essa dificuldade. Você é um instrumento de Deus na sua casa e na sua família, para descobrir essas coisas que tem lá, amém? Então eu queria convidar você a ficar de pé. E assim como eu falei muitas coisas aqui nessa noite, você deve estar aí pensando várias coisas, ou você está falando assim, o Guilherme é maluco, ele é doido dessas coisas que ele está falando, não vou fazer nada disso, mas eu quero te desafiar, se você está assistindo esses filmes, está vendo essas coisas, está frequentando certos lugares, então faz um teste então. Se você está lendo esse livro aí, que está acabando com a sua vida, faz um teste, troca. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada. Eu tenho certeza que muitas coisas que estão travadas na sua vida, Deus vai liberar, porque você pode estar sob a ação das trevas, você pode estar sobre a ação do maligno na sua vida, você nem está percebendo, por causa de coisas que estão lá dentro da sua casa, coisas que estão lá dentro do seu lar, ou lugares que você está frequentando. E o diabo, ele está tentando nos enganar todo o tempo. Olha para você ver, eu vou dar um último exemplo aqui, tá? Depois eu vou fazer uma oração, a gente vai orar. Mas uma pessoa um dia chegou para mim e falou, eu quero fazer uma tatuagem assim escrita Jesus e uma cruz. Eu falei, não, legal, é muito bonito.
Onde você vai fazer essa tatuagem? Ah, vou fazer lá naquele lugar lá, esquisito, cheio de imagem, de coisa, de bruxaria, cheio de coisa de Satanás. Está vendo como que o diabo quer nos enganar? E aí a pessoa acha que vai fazer uma coisa bonita, vou escrever Jesus, nossa, vai ser legal, vou escrever Jesus. Mas só de entrar naquele lugar, a pessoa está abrindo uma porta, uma legalidade enorme, para o diabo bagunçar totalmente a vida dela. Essas coisas que, não tem nada a ver. Eu, Casadora, foi lá no encontro de moto, esse último que teve agora. Vamos passar lá, vamos comprar uma cocada lá, tal, esse lugar não é consagrado, acho que é a festa mais tranquila que tem. E eu falei, quando a gente chegou lá, tinha umas pessoas vestidas com uns bichos, com as bruxas, uns trem mais estranhos do mundo, e eu não lembrava, mas em todas as barraquinhas, aquele tanto de camisa de caveira, aquelas coisas demoníacas. Então, entenda, irmãos, não estou falando para você que você não pode nem ir lá ver a moto, não é isso não, tá? Não estou falando isso para você não, eu não estou aqui para condenar ninguém, e olha para você ver, eu não posso julgar, nós estamos fazendo o voto, não estou julgando, eu estou falando para você, cuidado com as camisas de caveira, cuidado com as coisas que você compra, cuidado com os lugares que você vai. Eu estou falando sobre discernimento de espírito, estou falando sobre ter discernimento de espírito, porque muitas coisas você está dando legalidade para o diabo bagunçar a sua vida, e muitas coisas da sua vida às vezes não está indo para frente, não está dando certo, porque em algum momento você deu legalidade, mas nessa noite você pode escolher. Eu tenho certeza que alguma das coisas que foi falada aqui você pode avaliar, você pode repensar na sua vida, se você está dando porta, se você está abrindo alguma porta para os demônios na sua vida ou não. Não tenha medo, não tenha medo. Jesus nos deu poder para enfrentarmos essas coisas. Todos nós precisamos de fazer um autodiscernimento, uma autoavaliação das nossas vidas, daquilo que nós estamos vendo, daquilo que nós estamos assistindo, daquilo que nós estamos frequentando os lugares. Não deixe isso entrar na sua vida, na sua família. Eu queria fazer uma oração aqui agora, e queria que você repetisse comigo. Vamos fazer isso juntos? Ela é um pouquinho grande, mas eu creio que após essa oração muitas vidas aqui vão ser libertas, amém? Então vamos lá juntos, hein? Senhor Jesus, eu agora renuncio, quebro e desligo da minha vida e de toda a minha família, irmãos, com autoridade, vamos lá, toda dependência negativa, cativeiro ou sujeição demoníaca que existe em mim ou na minha casa, de atos praticados por meus antepassados, parentes ou quaisquer outros seres humanos, vivos ou mortos, que no passado me dominaram ou controlaram de maneira contrária à vontade de Deus. Vamos lá, gente, todo mundo bem forte agora, ó. Declaro que serei liberto do espírito de miséria e medo. Declaro o fim dos pesadelos, da insônia ou sonolência. Renuncie todos os problemas relacionais e comportamentais. Põe o fim na ansiedade e falta de paz relacionados com o noticiário. Que nossas crianças tenham paz e fiquem livres de perturbações. Em nome de Jesus, nosso lar nunca mais sofrerá incômodos que surgem por movimentos. Que o bom perfume de Cristo e
e a presença do Espírito Santo elimine os odores inexplicáveis, atmosfera pesada, toda náusea e dores de cabeça seja eliminada em nome de Jesus. Neste instante, confesso o meu arrependimento e peço perdão. Se existe alguém que eu dominei ou controlei de forma errada, quebro toda a maldição hereditária, ação da mídia, ensino contrário. Agradeço ao Senhor por vencer a ação das trevas e todo o ataque do mal contra a minha casa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Tem alguém que quer contar um testemunho hoje? Tem alguém que foi liberto nesse momento? Se quiser, não precisa de vir aqui na frente, pode só falar ou fazer um sinalzinho assim com a mão, que foi liberto, que da ação das trevas na sua vida. Amém? Algum testemunho das campanhas, daquilo que Deus tem feito na sua vida? Amém. Então agora queria convidar você, os homens vão fazer uma fila de cá, as mulheres de lá.